Mas já peguei. Os jacobinos começam matando a nobreza, que eram muitas pessoas que estavam representadas na montanha, né? Então o camarada tinha uma posição que não era uma posição que interessava para a revolução e explicitava isso, o cara ia para a guilhotina, que não era essa a proposta inicial. Você pegar os iluministas, aqueles franceses que vieram antes da revolução, eles eram liberais. Não, o Voltaire vai dizer, olha, eu não concordo com nada do que você disse, mas eu defenderei até a morte o seu direito de você defender. Né? Então, quer dizer, o cara está falando, olha, eu não quero me impor com você, eu aceito a sua postura contrária à minha. Quando a revolução vem, você é contra o que eu estou falando, só que é o seguinte, você pode até ser contra isso, mas você não pode fazer absolutamente nada que impeça o processo da revolução. A pessoa tomou uma posição e explicitou que era a revolução, pronto, é um contra-revolucionário é julgado, e um julgamento rápido, um julgamento sumário. Hoje a gente olha aqui, você tem que ter direito à defesa, depois você tem direito a fazer um recurso. Lá não tinha isso, gente. Hoje, nos Estados Unidos, que tem pena de morte, não vamos falar de outros países, vamos falar dos Estados Unidos, que pelo menos é um pouco mais complexo. Tem cara no corredor da morte há 30 anos. Recentemente, agora, fizeram uma entrevista com o cara ficou uns 20 anos no corredor da morte, e aí foram fazer uma análise, que na época não se conhecia o DNA, e aí agora conseguiram, uns alunos lá na escola foram fazer um levantamento, estudaram e descobriram que o cara era inocente, o cara saiu livre. O cara ficou 20 anos no corredor da morte, só que você vai recorrendo. Aquele Schwarzenegger, que eu não assisto filme com esse cara de jeito nenhum, não, hoje mesmo vai passar Os Mercenários, que é uma porcaria de filme, mas eu até poderia assistir se ele não participasse. Como ele participa, eu não assisto. Por que eu não assisto? Porque quando ele foi governador da Califórnia, né? Da Califórnia tem o cinema, né? Hollywood. E ele nem americano ele é australiano, né? Mas tudo bem, ele conseguiu ser eleito e tal. Não, australiano, da Austrália. Ele não é austríaco, não, austríaco é da Europa, né? É lá da Austrália. E ele conseguiu uma manobra lá, que os caras colocaram que podia, se você fosse naturalizado, você poderia ser. E ele ainda está brincando, mas ele não vai conseguir isso, porque ele gostaria de ser presidente dos Estados Unidos. Aí os caras não vão abrir mão. Mas quando ele foi, tinha um negro que teve um filme até sobre ele, né? Que ele estava condenado à pena de morte. Por quê? Porque ele fazia parte de umas gangues, aquele negócio de gangue juvenil, etc. E ele tinha matado uns camaradas. Ele era culpado, não era inocente não. Só que quando ele vai preso, julgado, condenado e tal, ele se arrepende na cadeia, e ele já estava há uns 15, 20 anos preso, apelando. Só que não só apelando, ele começa a fazer campanha contra o pessoal das gangues, até da gangue que ele fazia. Ele chegou a sair da cadeia para ir para o bairro lá onde ele morava, para fazer palestra para a molecada contra a existência das gangues. Ele ia para as cadeias para falar com os presos, ele escreveu livros sobre contra a violência, tal. Chegou a fazer, parece que uns livros para criança. Porra, todo mundo já dizia, olha, esse cara tem que estar livre, não é nem a pena de morte dele tem que ser comutada. Esse cara, ele pagou já o crime dele.
E aí o Schwarzenegger era o governador, chegou na mão dele um dos recursos e ele não deu. E o cara foi executado, né? E foi, pô, e era uma coisa muito ideológica. Por que o Schwarzenegger fez isso? Porque o Schwarzenegger ele é republicano, conservador, daqueles caras direitista pior do que o Donald Trump, né? Não, e eu mesmo, quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, esse cara é muito canalha, não voto nunca mais nesse desgraçado. Mas na época, nos Estados Unidos, como está dizendo, você tem essa questão. O cara, às vezes o cara é condenado à prisão perpétua e você descobre que o cara não era culpado e o cara sai. O grande problema, né, da prisão, da pena de morte é isso, né? Não foi só isso, tem muita gente que é executada e depois você descobre que o cara é inocente. E aí? Não tem volta. Sacco e Vanzetti é um caso emblemático. Sacco e Vanzetti eram... você vai pegar o finalzinho. Vai pegar o finalzinho. Sacco e Vanzetti são dois italianos, anarquistas nos Estados Unidos no começo do século, que eles migram para os Estados Unidos e estão lá, militantes, anarquistas, e há um crime nos Estados Unidos e eles são presos, torturados, tal. E no Brasil teve movimento pela libertação desses caras, né? Teve filme também deles, livro, etc. E esses camaradas, a polícia mentia descaradamente. Todo o processo que a polícia fez para provar que eles eram culpados, foram provados que eles eram inocentes. Eles foram executados. Depois de uns 30 anos, o governo saiu até filme e tal, o governo mudou. Eles eram inocentes. Então, mas e daí? Você executou, acabou. Na Revolução Francesa, voltando, não tinha nem isso. Porque na Revolução não é se você está certo ou está errado. O que eu posso colocar é o seguinte: o processo revolucionário, ele é um processo dinâmico em qualquer momento. Nós no Brasil, nós nunca tivemos uma revolução. A gente usa muito esse conceito de revolução. Nunca teve revolução, né? Porque revolução é um processo, é um tsunami, é um furacão, é um terremoto. Porque a gente fala muito de revolução, de revolta. Revolução arrebenta tudo. E num processo revolucionário, quem está a favor está bem. Quem está pensando corre risco. Quem está questionando vai se ferrar. E quem está contra, muito provavelmente vai morrer. Processo revolucionário é um processo com muito sangue. O ser humano, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, que pode colocar aí, ele não funciona de outro jeito. Ele funciona na base do conflito, e um conflito que leva, que se resolve com sangue. As pessoas que são muito românticas, porque a revolução ela é contra o romantismo, né? E ela é terrível, e ela varre tudo. Só que chega um momento que não tem mais o que destruir, precisa começar a construir. E aí não tem jeito, a briga se volta para dentro. Então o que acontece? Os jacobinos se dividem, os gerondinos se reorganizam e eles tomam o poder.
tomam o poder, tiram o Gerondino da parada, o pouco que sobrou, pintura mesmo, manda, corta a cabeça, se alguém sobrou, foge. Só que o germe da Revolução pegou a Europa toda. O que acontece com a Revolução? Quando a Revolução ela começa a brigar dentro dela mesma, há um problema. Por que os gerondinos são beneficiados? Porque de repente os outros países, Espanha, Portugal, Inglaterra, o Império Austro-Húngaro, então, eles todos começam a se reunir para quê? Para derrubar na verdade, para terminar, parar, voltar todas as conquistas feitas pela Revolução. E aí o que acontece? A Revolução, para se defender, se pega o exército que no primeiro momento está com todas as suas baterias voltadas para dentro e começa a se organizar para se defender dos ataques dos países de fora. Isso vai surgir Napoleão. E Napoleão, na defesa da Revolução, que ele vai refutar todos os ataques que a Revolução está assumindo, vai haver uma situação meio maluca. Por quê? Porque ele defende, ele consegue garantir o poder da Revolução e vira um imperador. Ironia da história. É óbvio que vamos dizer assim, ele é um imperador, ele não é um rei absolutista. Ele não é um rei absolutista, não, mas imperador e rei é quase a mesma porcaria. E imperador quem fala que é imperador é mais que rei. E o que a Revolução tem que fazer? A Revolução Francesa, ela não pode ficar parada. Eis mais uma questão dialética que a gente pode colocar. O Napoleão não teve como, ganhei a Revolução, tá tudo tranquilo, estamos numa boa, vou reinar. Os outros países, todos começaram a ameaçar. E qual foi a resposta da França? Organizar o exército, invadir esses países, e em cada lugar que a França vencia, o Napoleão botava alguém dele para dominar e acabava com a monarquia absolutista. É a Revolução Francesa se espraiando, mas não porque ele queria. Era uma forma dela se defender. Não consegue invadir a Inglaterra. A pedra no sapato era uma Inglaterra e a outra a Rússia. Ele dominou a Alemanha, dominou a Itália, Espanha, Portugal, meu Deus do céu, né? Virou uma briga. Não, eu estava assistindo aquele programa da Lilia Schwartz com o Stuba. Não tem jeito. Veio uma menina aqui, embora a Lilia até falou, né? Os caras assim, não, Dom João foi um herói corajoso. Não, ninguém nem fala isso. Ele fugiu. Dom João saiu correndo, largou um monte de coisa para trás, subiu no navio. Por quê? Porque o exército de Napoleão já estava dentro de Portugal. Estava a alguns quilômetros de Lisboa. E a Inglaterra, por conta do mar, e é uma coisa interessante, do Canal da Mancha, por conta do Canal da Mancha, a Inglaterra tem uma frota naval que sempre teve, e a França nunca conseguiu entrar lá, e também a Inglaterra nunca conseguiu invadir a Espanha, a França. Então fica aquela coisa, dois gigantes
que um olha para o outro, mas você nunca resolve. Hoje é Estados Unidos e Rússia. Então, mas não. O que com a Espanha, com a Inglaterra, o que o Napoleão faz? Ora, proíbe todos os países do continente de negociar com a Inglaterra. Por quê? Porque ele falou assim, tá, eu não vou vencer esses caras pelo exército, mas vou pela economia. Então nenhum dos países vai negociar com a Inglaterra. Então a Inglaterra vai se ferrar. O que a Inglaterra fez? Fez um acordo com Portugal e todos os eu dou risada agora. Todas as mercadorias inglesas entravam pela Europa via Portugal. Pô, mas qualquer um ia saber que o Napoleão ia descobrir isso. E o Napoleão descobre, percebe, fala assim, pô, Portugal está sacaneando. Ele invade Portugal e fecha a fronteira. Não derruba a Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra tira o rei de Portugal e traz para o Brasil, e o Brasil é elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, o Brasil deixa de ser colônia, o Brasil passa a ser a monarquia, o império. Não, Portugal, o Brasil passa a ser igual a Portugal. Isso vai acabar com Portugal, acabou. Quando eu cheguei aqui, a gente estava festejando os 200 anos da chegada da família real aqui, né? Mas não, 200 não, era 100 anos. Daqui a pouquinho a gente faz mais conta. 1808, 200 anos. 200 anos, 908, 200 anos da chegada da família real aqui. Ora, então a Revolução Francesa são 200 anos. A coisa festejou 200 anos. Você chegou em 2008? Hã? Você chegou aqui em 2008. Não, você chegou em 2010. Mas foi em 1800. Não, foi em 1808. Foram 200 anos. O que acontece? A Inglaterra vem para cá e vende a sua mercadoria aqui, traz para cá, transforma o Brasil no seu mercado consumidor. Acabou. Eles dão um chapéu. Agora, o que acaba com o Napoleão? É invadir a Rússia. E a Rússia, que hoje a gente conhece como Rússia, qual foi o grande... Não é equívoco, a história não traz equívoco. A Rússia, ela era um problema para Napoleão, porque Napoleão imaginava o seguinte, que o czar na Rússia, que era também monarca absolutista, ele poderia se organizar para invadir a Inglaterra. Então, qual era a ideia do Napoleão? Eu tenho que acabar com todas as monarquias absolutistas. E aí ele vai para a Rússia. O exército russo nunca primou por muita coisa, não. O exército russo sempre foi muito ridículo. Ele foi muito medíocre. A Rússia tomou pau da França, a Rússia tomou pau do Japão. A Rússia sempre apanhou de todo mundo. Só que tem o seguinte, a Rússia, vocês já viram o tamanho da Rússia? Não. Mas ela é 2 vezes o tamanho do Brasil. E como ela é uma linguiça, nós vamos ter a Copa do Mundo lá. Uma coisa fantástica do Estados Unidos. Eles têm 4 ou 5 fusos horários. Se você sair no contrário, viajando do leste para oeste, eu posso sair 3 horas de um lugar, viajar 3 horas e chegar 3 horas em outro lugar. Porque você vai contra o relógio.
Vai ser muito legal na Copa do Mundo, porque eu quero ver como é que eles vão fazer para resolver esse problema, porque você tem esse negócio que eles ficam o seguinte, aonde é 3 horas, aqui é 3, aqui é 6, e lá é 5, 4, 5 horas. É um negócio absurdo. Mas não bastasse isso, tem uma coisa na Rússia que lhe deu 2 grandes vitórias em guerras, que é o exército, que a gente chama de general inverno, né? Em Moscou chega a fazer 30 graus abaixo de zero. Eu tinha um colega na Sibéria, dá 60 graus abaixo de zero. Eu tinha um professor, e lá eles têm uma prisão, né, especial lá na Sibéria. Eu tinha um professor que ele falava assim, na prisão na Sibéria, você não fecha o preso, é o preso que fecha a porta, porque, gente, o frio, né, se você mijar para fora, ela chega a congelar. Não, você cuspir. Se você ficar sem luva, você perde a mão. Se você tem uma luva, furou a luva e vai aqui, congela o dedo e você perde o dedo. É um negócio absurdo. Pois bem, o Napoleão invade a Rússia. E aí o czar da Rússia ele usou uma tática que foi uma tática fantástica. Ele pegou e fez o seguinte: eu não vou enfrentar o exército da França. Napoleão foi com 1 milhão de soldados. Ele simplesmente chegava numa cidade, destruía tudo, queimava as plantações, envenenava a água e ia embora. O Napoleão chegava na cidade, então eu conquistei a cidade. E foi indo, e foi entrando. E ele não percebeu. Ele chega em Moscou, ele vai com uma ideia, que é o seguinte, e é engraçado isso, não funcionou em Portugal e ele não percebeu, porque ele chega em Portugal e domina Lisboa. Você dominou a capital, você dominou o país. Isso é verdade? Não. Você dominou a capital, você só domina o país se você dominar o governo. Se o governo fugir, você não venceu a guerra. Por quê? Porque o cara pega e muda a capital e diz, a partir de hoje a capital não é mais aqui. Foi o que o rei de Portugal fez. Ele saiu de Lisboa e falou, ó, você conquistou Lisboa, mas o reino de Portugal está aqui no Brasil. Se você quiser, você vem aqui me pegar. E é claro que o cara não ia pedir devido à distância e a defesa da Inglaterra. Ele chega, né, em Moscou e domina Moscou e manda uma ordem. Gente, é muito fantástico isso. Por czar se render. O czar diz, se render nada. Eu não vou. E mais, você dominou isso. Moscou. Mas o meu governo não está mais em Moscou. Meu governo está onde eu estou. E aí Napoleão faz o maior erro dele, qual fica parado esperando o czar vir. O czar não vem. Quem vem é o inverno. E o que é pior, mas é um fato verídico, os caras saíram da Inglaterra para invadir a Rússia sem roupa, de frio, de verdade. E aí, meu amigo, quando bateu o frio, e vocês imaginam o seguinte, seria a mesma coisa, o cara começa a invadir o Brasil lá pelo Rio Grande do Sul e ele chega aqui, entendeu? Mas só que quando ele chegar aqui, de tudo que tem para trás está queimado, fudido, ele não tem nada para aproveitar. E aí chega o frio, você fala assim, puta merda, e agora? Eu preciso de roupa de frio, não tem, vamos embora. Aí ferrou. Na volta ele perdeu mais da metade do exército dele, de frio. Para vocês, não tem foto do exército
do Napoleão, mas tem foto do exército nazista, que fez o mesmo erro, que invadiu a União Soviética e chegou também, não chegou a Moscou, mas chegou em Stalingrado. E aí o que acontece? Quando o inverno bate, os caras têm que voltar. Tem fotos de soldados alemães mortos congelados, o cara sentado, morto. Por quê? Está congelado. É 40 graus, 30 graus. Nós aqui nós não temos noção de você pensar assim, ó, é 40 graus abaixo disso que a gente está vivendo aqui. E além de se perder o exército quase todo, né? Porque eles atacavam. Exato. Tinha aquele ataque relâmpago, né? Que chamava. Não, o guerra de guerrilha. Esse ainda tem. Isso eles fizeram quando era a revolução contra os nazistas. Contra o Napoleão, nem isso eles fizeram. Aí Napoleão volta e, arrebentado, é derrotado. Os outros países revertem a Revolução Francesa, tiram o Napoleão do poder e tentam fazer uma bobagem, que é a restauração do regime. Mas não dava mais. A Revolução já estava dada. Todo o papel que a Revolução Francesa tinha que fazer já tinha sido feito. Os regimes antigos não conseguiram mais se retornar. A Europa não voltou a ser o que era antes. A Europa mudou totalmente. A Europa entra num novo mundo. Na Europa acontece uma revolução. O que vai acontecer com a Rússia? A Rússia não vai ser influenciada pela Revolução Francesa. E essa não influência é o que mais vai ajudar na Revolução da Rússia. Por quê? Porque a Revolução da Rússia, o próprio Lenin, o Trotsky, qual é a ideia que eles têm? Nós estamos aqui para continuar o processo iniciado pela Revolução Francesa. Então, é um negócio muito interessante, que ela vai acontecer em 1917, a Revolução Francesa em 1789. Mas a história, ela é assim. As pessoas não percebem, né? Nós estamos vivendo isso hoje, né? Às vezes você está no momento em que você pensa que você está indo de uma posição de derrota total. Às vezes você está no momento de transição. É óbvio que, se eu for pensar, se eu for falar, no Brasil pode estar acontecendo isso hoje, né? Porque a gente está tendo muitas conquistas que nós tivemos. Vou dizer pós-64, elas estão retroagindo. Mas isso não quer dizer que esse é o ápice do processo histórico. Não, a Revolução Francesa ela deu uma guinada, o calendário sumiu, voltou o calendário comum, a Igreja Católica retomou a sua posição, não com o esplendor que estava, mas retomou a tomada. Na França você acabou com o rei, você teve a república. Nos outros países, todos os reis que eram absolutistas passaram a ser parlamentaristas, né? Você não tem mais reis. Todos os reis que tem na Europa não são absolutistas, eles são representantes do Estado, tal, que você sustenta aqueles caras, que eles só servem para representar, eles não mandam mais nada, né? Quem manda é o parlamento hoje. Isso é um tributo da Revolução Francesa, né? Que é muito interessante. Só que tudo isso, como o Zé Geraldo fala, né? Tudo isso acontecendo na Europa, na Rússia, ela termina o processo da Revolução Francesa, a Rússia continua a mesma. Tanto que, quando a Revolução Russa vai acontecer, ela vai derrubar o czar, que era absolutista na sua totalidade.